Olá a todos, é um prazer de novo estar aqui. Aburoboia Boxixé. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram a inscrição aí, que tocaram o sininho. Quem não fez ainda, por gentileza, o faça, eu agradeço muito. Hoje eu vou falar o que é Yamin Oxolongá. Sempre que me perguntaram o que era Yamin Oxolongá, essa pergunta me faz levar muito tempo para responder uma questão ampla como o universo. Responder essa pergunta eu precisaria realmente compreender e entender Yamin Oxolongá e o seu culto. Principalmente viver, adquirir experiência, vivenciar, estudar, ouvir pessoas, presenciar e praticar para poder ter uma resposta. Quando apresentar a um sacerdote, um babalaô, e me apresentaram também uma Yalodê, iniciada em Yamin Oxolongá. E pela primeira vez ouvi esse nome. Eu já era iniciado no culto de Ifá. E pude assistir uma cerimônia voltada a esse orixá. Com algum tempo, fui praticando, conhecendo cada vez mais e melhorar o que é esse assunto tão fascinante e essa magia. Depois desse dia, nunca mais deixei de aprofundar-me e de utilizar a força de Yamin para as mais diversas finalidades. E até hoje, nada tenho a reclamar. Por isso, tento responder à pergunta: o que é Yamin Oxolongá? Yamin Oxolongá é uma divindade, um orixá, ser intermediário da comunicação com o Olodumare e os homens, na cultura iorubá. Representa todo o poder e o conjunto ancestral do que é feminino. Essa divindade é o símbolo do poder da magia, seja para o bem ou para o mal. Yamin Oxolongá é a senhora do pássaro da noite. É a poderosa mãe ancestral. Entretanto, através dessa forma, o ser humano descobriu a capacidade de utilizar determinados poderes interno e externo para sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Em todos que conseguem ter essa proeza são chamados de Agê, bruxo ou Oxô, o bruxo. E a Yamin Oxolongá tem os poderes sobre os animais e aos seres humanos. Dessa forma, todo sacerdote precisa render homenagem a essa senhora, que são conquistadas através da natureza bipolar, que é a luz e a escuridão, beleza e terror. E a Yamin Oxolongá é a força anímica de toda a natureza e matéria. O campo psicológico gerado pela totalidade dos seres vivos, nesse planta indelével mais significativa entre a vida e a morte, entre as criações e a destruição. O seu fluxo de via entre o manifério e o repítio, floro e centro, bactéria, os grandes pássaros, espírito e a necrópsia. E o que podemos entender por magia funcional. A causa, a origem das maiores das religiões, esta forma não pode ser domesticada, pois sendo ela mesma a moral e a lei maior dessa pequena planeta que dança sobre o prumo do caminho do leite materno e o sangue menstrual, onde também está o Sameji. Bela, angustiante, deusa do pássaro, Oxolongá que paira no ar. É a propriedade das árvores que nasce, tendo quanto a carga. E a Yamin Oxolongá é onde os seres humanos podem utilizar, recorrer nesse ciclo. É presença não apenas do feminino, mas principalmente algo que possa ser considerado da mesma forma como consideramos os nossos
desculpe, progenitores, ou seja, a formadores de vida. O Batalá, que moldou o Ará, o corpo físico, e que deu a vida a toda a natureza, e considerado o maior dos orixás por sua força de magia, e Oxô, bruxo, por excelência do bem, que ao mesmo tempo se veste de branco, a cor do luto e da morte da cultura iorubá. Em Mexolongá, na superstição dos simplificadores que sempre existem, sendo mulher, agê, bruxa, por excelência do mal, que, no entanto, nunca atinge a vida, mesmo quando mata. Sendo dessa forma clara e presente constante ao Batalá, pois do bem se sabe. O espírito reabsorção de Yamin Xonogá. E o Batalá são o branco e o preto, sendo onde os seres humanos saem da escuridão para a luz, e vice-versa. As forças da vida nesse planeta, através de suas variações ou variáveis formas, que nada mais são do que a magia prática do culto de Yamin Xonogá. Em seu eterno do bem e o mal, são mães de Egungun e Azuxum, mais antigas que existe. O certo é que não devemos pronunciar o seu nome sem um motivo justo, ou mesmo profanar o seu nome. Proferindo o seu oriqui, a palavra litúrgica sagrada que tem o poder de invocação, independentemente do local que estejamos, ensinamos que não se deveria cultuar esses seres em residência, onde houver criança. Muitos desses tinham verdadeiro pavor, até mesmo em proferir o seu nome. Isso era tabu. Seu culto sempre foi um dos mais segredos e sagrados em Ifá, e sua cerimônia de Padê somente a presença de pessoas que são iniciadas em Ifá. Muitos acreditam que sem a preparação do encantamento de orixá em nossa cabeça, elas podem até nos matar. São seres de poder imenso e que, uma vez invocadas, nada nem ninguém pode subjugá-las. Em sua cerimônia de Ipadê, geralmente as mulheres é que participam, e é assim mesmo, dependendo da qualidade do seu canto. Uma pessoa de Obatalá, por exemplo, participa de uma cerimônia, mas não somente como observador, e não como participante ativo. Sua oferenda são entregue em primeiro lugar para elas, para depois ser encarregada aos demais orixás. Entendido antes de iniciarmos os festivais de um terreiro de candomblé, somente nesse caso, no culto de Ifá, o procedimento seria outro. Quando é provocada, causa terror imaginável na vida de quem nós provoca. Dado a isso, alguns sacerdotes, sem o menor preparo, sempre tentam manipular Yamin Xolongá, buscando alternativas diversas antes de invocar o seu nome. Em sua presença, uma pessoa sem o devido preparo e conhecimento necessário jamais deve se atrever a invocar essa poderosa feiticeira. A senhora do pássaro da noite, quando se pronuncia o nome de Yamin Xolongá, quem estiver sentado deve levantar. Quem estiver de pé fará uma referência, pois se trata da temível orixá, a quem se deve apreço e encantamento. Yamin Xolongá é a síntese do poder feminino, claro, manifesto da possibilidade de gerar filho, e nunca noção mais ampla de prover o mundo. Quando os Yorubás dizem nossa mãe querida para se referir às Yamins, tentam, na verdade, apaziguar os poderes terríveis dessa entidade, dona de um axé tão poderoso quanto o do qualquer orixá. As Yamins tiveram seu culto difundido por sociedades secretas de mulheres, e são as grandes homenageadas do
famoso Festival Geledé, na Nigéria, realizado entre os meses de março e maio, quando entende-se o início da chuva dos países, remetendo imediatamente para o culto relacionado à fertilidade e à fartura. Pode procriar, tornar-se conhecida como as senhoras do pássaro, e sua fama de grande feiticeira associa a escuridão da noite. Por isso, também são chamadas de Eleia. A sua relação mais evidente é com o poder gentil feminino, que é o aspecto que mais aproxima a mulher da natureza, ou seja, dos acontecimentos que fogem à explicação e ao controle humano. Toda mulher é poderosa porque guarda um pouco da essência das Yamins e a capacidade de gerar filho, expresso no órgão genitais feminino, sempre assustando os homens. E as cantigas entoadas durante o Festival Geledé fazem alusão a esse terrível poder que não pertence apenas às Yamins, mas qualquer mulher, mãe destruidora, hoje codifico. As mães são compreendidas como a origem da humanidade, e seu grande poder resiste à decisão que torna sobre a vida do seu filho. E a mãe que decide se o filho deve ou não nascer. Enquanto ele nascer, ainda disso, deve a ela determinar se vai viver ou se vai morrer. A mulher, especialmente na sociedade antiga, tinha inúmeros recursos para interromper a sua gravidez. E até os primeiros anos de vida, uma criança depende totalmente de sua mãe. Se faltar o seu cuidado, a criança não vinga. Em síntese, todo ser humano deve a vida a uma mulher. Se todas as mulheres juntas decidirem não mais engravidar, a humanidade estaria fadada a desaparecer. Esse é o poder da Yamin Oxóngar. Mostra que toda mulher junta decide sobre o destino dos homens, mas todo o poderosa mãe do pássaro da noite, grande mãe com que não ousamos coibir, grande mãe cujo o corpo não ousa olhar, mãe de beleza secreta que esvazia a taça, que fala grosso com o homem, grande mãe, grande mãe. No topo da árvore, Iroko, a mãe que sobe alto e olha para a terra. A mãe que mata o marido, mas dele tem pena. E a minha Xonagá é a sacralização da figura materna, por isso seu culto é envolvido por tanto tabu. Seu grande poder que se deve ao fato de guardar o segredo da criação, tudo que retorna remete ao ventre e, por consequência, a Yamin Xonagá. O poder das grandes mães, espécies entre os orixás Poroxum, Iemanjá, Nanã, Iamowó, Obá, Oiá, todas elas. Mas o poder de Yamin, o Xonagá, é a manifestação em toda mulher, que não por acaso, em quase todas as culturas, é considerado tabu. As denominações de Yamin Xonagá expressam suas característica terrível, mas perigosa, e por essa razão seu nome nunca deve ser pronunciado. Mas quando se diz um de seus nomes, todos devem fazer referência especiais para amplar a ira das grandes mães, e principalmente para afugentar a morte. As feiticeiras mais temidas entre os Yorubás são as Agé. Para referir-se a ela sem ocorrer nenhum risco, diga apenas Eleia, a dona do pássaro. O aspecto mais aterrorizante da Yamin Xonagá é o seu princípio nome, com o qual se torna conhecido nos terreiros e ao Xorongá, uma bruxa terrível que se transforma no pássaro e ao mesmo nome rompe a escuridão da noite, com seu grito assustador. Yamin Xonagá são as senhoras da vida,
mas o coração fundamental da vida e a morte, quando devidamente cultuada, manifesta-se apenas uma de seus aspectos embasado e a grande venda que prova o mundo e traz muita felicidade e fartura. Não pode, porém, ser esquecida, nesse caso, lanças todo tipo de maldição e torna-se a senhora da morte. O lado bom de Yami expressa em atividades de grande fundamentos como Apoocá, Iroko, Oxê, Baobá, Orobô e entre as outras árvores. Entre as árvores, Yami e o Xolongá fica junto à grande árvore e mostra sua relação com a ancestral, sendo também nítido a representação do ventre. As Yamis, juntamente com o Exu e os ancestrais, é a vocação do rito de Ipadê, um complexo ritual que, entre outras coisas, retifica a grande realização do poder feminino na hierarquia em Ifá, denominado que as grandes mães é que entendem os segredos do culto, pois um dia, quando deixar a vida e a integração do corpo das Yamin Xolongá, que são as verdades, as mulheres ancestrais. A grande mãe feiticeira, o grande segredo de todas as nações que envolve o orixá. A sabedoria e encantamento aprende sobre a grande mãe, que só assim começarão a entender os grandes mistérios que envolvem o culto de Ifá e a magia que encanta e o feitiço que apavora e a realidade de cada ser humano, espelhado no mistério de Yamin e Xolongá. O Xolongá, Yamin, o Xolongá, não é feita individualmente para uma determinada pessoa, e sim para uma coletividade, e não se manifesta em nenhuma pessoa. Muitos falam que primeiro Yamin foi Odu, e outros Olokun. As Yamin Xolongá podem ser algumas do culto como segue. Funfun, branca, só pratica o bem. Pupa, vermelha, pratica o bem e o mal. Tutu, o preto, só pratica o mal. Mas, na verdade, como qualquer orixá, se tem o poder de fazer qualquer tipo de mal, utilizando a energia contrária ou expandindo qualquer elemento, em função para o bem ou também para o mal. A Sociedade Geledé é uma das mais famosas organizações artística e religiosa. Compõe-se de um grupo de pessoas devotas do culto de Adjé, as feiticeiras, que chamam de Yamin Xolongá, minha mãe ancestral. Entre os Yorubás, a Jajé representa um aspecto amedrontador dos poderes ocultos das mulheres, junto com os Oxô, doença, atribulação humana, enfim, destruição humana. Jigidi, o perturbador da mente, cria bipolaridade humana. Aradjé é o corpo que sangra. Iku, a morte. Eles constroem em forma maligna, que deve ser temida e agradada, para não atrapalhar o complexo do equilíbrio do universo. Mas como Adjé são também seres humanos que, afora a divindade e os ajaguns, fazem parte da sociedade humana. Aqui na Terra eles possuem também atributos humanos, e podem assim ser benevolentes para com os seres humanos, quando eles querem. Dessa forma, desempenha uma dupla função no universo. O poder de operar em dois planos, humano e sobrenatural, e assim não nos surpreende que Geledé seja devoto e adoração à grande mãe ancestrais de Yamin Xolongá. Para atingir a harmonia, paz e tranquilidade numa sociedade que lida com tais seres incontroláveis, o meio humano e meio sobrenatural, através do Ossamiji, tomamos conhecimento da chegada das mães ancestrais, seus titãs que fazem parte
do corpo literário de Ifá e seus mistérios. Segundo a milenar tradição religiosa Yorubá, a primeira mulher a descer ao Orum para o Aie foi Odu, que nada, né, a escuridão que liga os dois mundos. Fez um juramento e um julgamento aos homens que não os trairiam, porém foram eles que o traíram, e o caso foi levado ao Olodumare, que ouviu atentamente as duas versões, ou seja, a mulher e a do homem. Resolveu então dar poderes ao Odu, de marcar os homens de tudo que eles fizeram, e também de envenenar a vida dos mesmos. No dos Itãs de Ifá, encontrando a palavra de Olodumare que diz. Não vou ler em Yorubá, tá? Vou só falar aqui. É o seguinte: é a divindade que recebe de Olodumare a cabaça representativa e representadora do mundo, onde está contido o poder. A mulher velha, dona de uma cabaça que contém um pássaro, e se metamorfore, nele organiza encontros das madrugadas dentro da floresta, para alimentar de sangue humano, e se entregar atrapalha os trabalhos somente para o mal. Então, essa é a primeira parte. Eu não vou falar bastante coisa ainda, porque tem bastante coisa para poder falar. Nós temos ainda Ogigi, Abá, Elá, Iwá, Emi, Ocan e mais sobre Yamin Xongá. Tá bom? Já vai ter a outra parte. Obrigado a todos. Fique na paz de Orumilá, Aburu Abuia Buxixé. E não esqueça de assinar o nosso canal. Muito obrigado.